Quero abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. O título da palavra é: O Espírito Santo quer te ensinar novas coisas. Na minha versão NAA, nova atualizada Almeida, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Até o 9, Até o 8. Glória a Deus. Posso sentar, amada igreja. Evangelho de João é o evangelho que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Há livros no Antigo Testamento que a gente se identifica mais, há livros no Novo, há cartas que a gente se identifica mais. Mas dos 4 evangelhos, João é o que mais toca meu coração. E essa acho que é uma das palavras mais fortes de João. Nicodemos, um homem muito letrado, um homem muito sábio, um homem que era do Sinédrio, fazia parte dos julgamentos na terra de Israel. E julgar não é fácil. Você tem a vida das pessoas em suas mãos. No entanto, ele foi ter a noite com Jesus. E a corrente teológica mais conhecida é que ele foi à noite porque não queria ser questionado pelos seus pares. Isto é uma corrente, não é o que a palavra diz. Mas todos acreditam nisso. Talvez ele tenha ido à noite, porque Jesus, já muito assediado também, não tinha como ele acessar, mesmo ele sendo uma pessoa importante. Talvez ele tenha ido à noite, porque ele acreditava que ele pudesse ter um tempo maior com Jesus. Isso não é achômetro meu. Isso é um comentário teológico da Bíblia MacArthur, que eu também concordo. Mas acho que realmente, se ele se apresentasse de dia para conversar naqueles termos, fazendo perguntas, realmente ele seria cobrado dos seus companheiros fariseus do Sinédrio. Ele não estava ali para indagar ou questionar. Ele estava para, humildemente, perguntar. Então, o que mais me chama a atenção logo de cara é de que uma pessoa tão informada, tão sábia, se não é orgulhoso, pelo menos está exercendo humildade. Ou se é orgulhoso, está tentando ser humilde. Mas não podemos julgar. Não há atributos que nos permitam isso. Mas geralmente, quanto mais você sabe, no mundo humano, sem o temor de Deus, geralmente as pessoas se acham superiores. É uma tendência natural. Até nós mesmos, nas nossas profissões, nos nossos afazeres. É normal em algum momento a gente não ter paciência com um filho, com um irmão, com um parente, com um amigo que não sabe tanto quanto nós. Às vezes a gente não tem tempo para explicar algumas coisas. A gente perder a paciência, não poder dar a atenção que quer. E para isso cair na arrogância é muito fácil. A verdade é essa. Ser humano decaído pelo pecado, como você dá trabalho. Como eu dou trabalho para mim mesmo e muitas vezes para outras pessoas. Então, fazendo essa analogia
antropológica ou filosófica, ou seja lá como você quiser entender, a tendência é que o ser humano, como disse na escola, né, ele não tende a ser generoso e bom. Na verdade, a gente aprende isso através da palavra, através do temor a Deus, através do que o Espírito Santo nos ensina. E assim Nicodemos foi à noite ali ter com Jesus, né? Mas é interessante que o que chama a atenção dele é que ele fala assim: Rabi, sabemos que é mestre e que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele, não há como. Ou seja, ali já naquela época existiam outras religiões, existiam outras seitas, existia uma invocação por espíritos estranhos que não era o Deus invisível, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Existia, ele sabia disso. E ele sabia que não existia um poder igual a esse que estava com Jesus. Então a primeira coisa que nos conforta nessa caminhada com Cristo, o que é? É que Deus está conosco mesmo quando nós não o sentimos. Isso é comprovado em algumas passagens bíblicas que eu quero compartilhar com vocês. Josué 1,5 ele diz assim, é muito forte: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Puxa, Deus foi enfático. Eu diria que ele foi até um pouco mais enfático que com Moisés para com Josué. Mas Josué precisava dessa força, dessa reerguida. Ele estava assumindo o povo de Israel inteiro nas mãos dele. Né? Assim como estive com Moisés, a quem a referência é completamente inquestionável. O homem mais manso da terra naquela época. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Glória a Deus, como é bom isso. Como é bom ter essa certeza. Então isso é para renovar o nosso coração, é para nos mostrar que apesar de a gente saber do poder de Deus, saber que Deus se manifesta, que se a gente buscar vai ter resposta, talvez não seja uma resposta tão rápida, talvez não seja bem do jeito que a gente queria, mas a verdade é que Deus está atento, Ele não está desatento. Né? Ele diz assim lá em Jeremias, né? Eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada diante deste povo. Já para Jeremias, que estava sofrendo açoites terríveis do rei, do povo, porque ele só fazia profecias que diziam: se vocês não voltarem para o Deus de Israel, vocês vão cativeiro, vocês vão cair em cativeiro, se vocês não deixarem os outros deuses, vocês vão perecer. E os caras: não, para com isso, você está fazendo uma profecia que vem da sua boca. E Deus vai falar para ele: pode profetizar e eles não vão te escutar. Mas é que ali Deus estava colocando um testemunho, estava colocando... Sabe quando vem uma intimação e você tem que se apresentar à autoridade? Se essa intimação não vem, você fala: eu não vou, não estou sabendo de nada. Ninguém me fala, falaram assim que o delegado quer conversar com você. Mas se não vem a intimação, não é oficial. E quando Deus coloca os seus profetas para falar determinadas coisas, ou todos os profetas que falaram o que tinham que falar, é Deus colocando ali: ó, vocês não podem falar que eu não falei. Eu falei, eu mandei meus profetas. Vocês não quiseram ouvir. Então, ali em Jeremias, ele fala assim, dando uma força, reerguendo Jeremias, falando: eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão. Pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Que passagem forte, que certeza. Você tem essa certeza? Muitas vezes eu tenho. Mas eu confesso que em algumas vezes eu me sinto fraco. Eu me sinto com medo de encarar determinadas coisas, porque será que eu vou dar conta? Será que era para eu fazer? Seja na vida com Deus, seja na vida secular, nas suas atribuições. Será que eu devo? Será que eu não devo? A gente tem que ter essa certeza. Isso nos ajuda, nos renova. Em Mateus 28:20, é célebre, né? É conhecidíssima essa frase de Jesus antes dele ser assunto aos céus. Ele diz, né? Ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. E em momentos de guerra, é uma coisa que me chama muita atenção, é Deuteronômio 20, de 1 a 4. Resumindo essa passagem, ela diz assim, né? Quando você ver cavalos de guerra e homens em maior número do que os seus, quando você vê que você está acuado e que você não vai dar conta dessa guerra,
Ele diz lá no versículo 4, né? Não temais, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para os salvar. Então a certeza de que você está com Cristo é essa certeza que você vai enfrentar problemas, mas que Deus está acompanhando você e vai te livrar. A não ser que você se desvie, a não ser que você comece a cometer coisas que você sabe que não deve fazer, então aí você sofrerá o ataque do inimigo e as consequências dos seus maus atos. Fora disso, Deus o salvará, Deus o livrará. Por isso que Nicodemos é claro em falar para Jesus: sabemos que o Senhor é mestre e que ninguém faz o que o Senhor faz se o Senhor não estiver com ele. Como é que ele poderia dizer isso à luz do dia, ao lado de colegas do Sinédrio? Se o Sinédrio perseguia Jesus, por causa dos milagres e da palavra que ele explicava. Então, acho que isso é um primeiro dado que nos dá força para nos reerguer e nos falar: vamos, continua, eu estou contigo. Se renove, me busque, se aprofunde, intensifique a busca. Muito bom. Aí respondeu Jesus. Jesus não falou: não, você tem razão, é verdade, eu sou assim mesmo, eu vim para que todos tenham vida. Não. Simplesmente ele já foi direto na necessidade daquele homem para salvá-lo. Jesus não está preocupado com o que podemos fazer ou não fazer, mas ele está preocupado como estamos fazendo e para onde isso vai. Fazer é a nossa obrigação. Fazer a obra do Senhor é a nossa obrigação. É o mínimo por tudo que Ele nos fez. E eu estou dizendo isso para mim mesmo primeiro, né? Longe de mim aqui, a palavra fala primeiro comigo, para depois a gente compartilhar com os irmãos. A isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver, é só ver. Ver no sentido de entender. Ver no sentido de ter revelação, ou uma nova revelação. Para você que está me vendo na internet aí, é uma nova revelação. Você tem que aceitar Jesus e servir Ele. Senão você não vai conseguir ter vitória. Para nós que já estamos na caminhada, uma nova revelação. Entender de uma forma diferente qual o momento seu na caminhada com Ele. Porque muitos são as lutas. E como na parábola do semeador, muitas vezes estamos naquele momento em que a semente nasceu, brotou, mas os espinhos estão tentando sufocar. E aí você não consegue enxergar o que Deus quer que você faça e como Ele quer que você faça. Então, primeiramente, Jesus fala: em verdade eu digo que você tem que ver o reino de Deus, você tem que entender, você tem que voltar se você está enfraquecido. Você tem que continuar buscando, para que você veja e entenda. Porque o órgão da visão, ele praticamente é o mais completo no órgão do sentido. Você tem o tato, você tem a audição, você tem o olfato, você tem a visão, você tem a fala. Só da pessoa falar é uma coisa. Só de você ouvir é outra. Só de sentir também. Mas a visão, ela é muito ampla. Ela abrange muita coisa. Ela abrange mais coisas. Nos recursos pedagógicos, a visão ela tem a maior porcentagem de entendimento entre os órgãos dos sentidos. Então é interessante que Jesus primeiramente fala ver. Eu sempre me apeguei muito sobre esses versículos. Ver e entrar. Porque daqui a pouco ele vai falar sobre entrar no reino. Eu já ouvi o Evangelho 3 anos antes do Senhor me salvar. Escutava as histórias, era evangelizado pelo meu pai na fé. Mas aquilo me agradava, mas eu não queria ver. Ou alguma coisa me tapava os olhos, provavelmente, com certeza. Mas a verdade é que quando eu li o Evangelho, sozinho, as histórias retornaram. As palavras do meu pai na fé vieram logo em seguida. E quem que eu chamei para me tirar as dúvidas? Ele mesmo. Mas eu havia visto
Aí eu havia entendido. Aí o Senhor tinha me revelado tudo aquilo que eu precisava. Eu tinha visto e entendido. Agora eu tinha que prosseguir. Então há duas fases que precisam acontecer na nossa vida todo o tempo. Todo o tempo. É só ver e aceitar e amém? Não. Agora você tem que crescer. Agora você tem que participar. Há muita gente que crê em Jesus, que sabe que Ele é o Senhor e o Salvador e que é poderoso, mas ainda não entrou no reino. Está se detendo a muitas coisas. Sejam pessoas que até já o aceitaram, ou sejam pessoas que ainda não entenderam. Só viram, mas não entraram. Não querem ter algo mais profundo. E Nicodemos diz assim, então eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu vou retornar sendo velho, como é que é isso? Essa palavra que Nicodemos fala parece até um absurdo perante um homem tão sábio, mas ela me reporta ao seguinte, muitas vezes em determinados momentos da vida em que a gente está na caminhada, a gente não vê solução, ou o Senhor não nos apresentou, porque aprove a Ele nos apresentar a solução na hora e no momento que Ele quer. Ou às vezes Ele apresentou e a gente não aceitou, e achou que aquilo não é. Ou a gente não aceita porque a gente não consegue mudar, ou não quer mudar. Ele diz, você não pode retroceder. Duvido, quem de nós aqui nunca pensou na vida antes de Jesus, em que não havia tantos desafios, não havia um inimigo te acossando, a vida era mais ou menos mais simples, com menos lutas talvez, e a gente ficou imaginando, se é possível viver aquilo seguindo ao Senhor? É um pensamento incoerente, é um pensamento louco, é um pensamento que pode até ser um dardo. Você não tinha tanta luta antes, você não tinha tantas dores, não era tão difícil, a opressão praticamente era ausente. Mas é aí que está, é o engano da mente e do coração enganoso. Não é possível. Em certa feita, a mulher de Samaria, quando Jesus estava ali diante do poço, ele disse, dá-me água de beber. E ela falou, mas o senhor não tem com o que retirar? Ele falou assim, eu tenho uma água para dar, que ela vai fazer jorrar pela vida eterna. Mas essa água do poço aí que você está tirando, essa água diz assim lá no versículo 4:13, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Ou seja, quem retroceder, quem tentar olhar para trás e falar, eu vou voltar e nascer de novo. Se fosse possível isso, mesmo você tendo ciência, você acha que você ia conseguir ter uma vida melhor do que você teve até agora? Algumas coisas você ia conseguir evitar, mas outras você ia cometer de novo. Se olharmos para a nossa vida como ela só, sem a influência do Espírito de Deus, por mais culto que você seja, por mais ético que você proceda, por mais que você seja uma pessoa direita, porque você teve uma boa criação, ou se você não teve uma boa criação, você aprendeu as coisas certas de se fazer na vida, você vai errar, você vai padecer. Eu, você, qualquer pessoa, sem Deus, não vai tão longe quanto parece. Mas às vezes a gente é tomado pelo engano da mente em pensar que, puxa, será que se eu fizer assim, eu vou ter mais paz e vou conseguir o êxito das coisas que eu quero? Não vai. Com Deus é sempre melhor. Pode ser mais difícil, mas a vitória é certa. Amém? Glória a Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, então, sobre essa questão de voltar ao ventre materno. Há uma outra palavra em Coríntios que diz assim, E a minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso é Paulo que está falando aos Coríntios, E olha que Paulo era letrado, Mas às vezes eu fico reparando nessa frase de Paulo, é uma maneira humilde de se colocar diante de Deus, apesar de saber tanto, porque quando ele viu Deus em Damasco, e quando ele viu Jesus em Damasco, simplesmente tudo aquilo que ele conhecia das Escrituras se tornou claro. Ele falou, agora eu entendi tudo.
Agora entendi as profecias, agora eu vou arrebentar. Não. Opa, apesar de eu saber tudo, eu tenho que saber o modo, o tempo e aonde eu vou para falar de Deus. Paulo demorou 3 anos para começar o seu ministério, no mínimo 3 anos, sendo doutrinado pelo Senhor, até que ele começasse. Porque nos primeiros 3 anos todos queriam matá-lo. A palavra não fala, mas existem histórias que dizem o quanto tentaram matar Paulo de todo jeito, porque é difícil acreditar em alguém que perseguiu tanto e matou tanto no nome de Deus, perseguindo os do caminho, como eram chamados aqueles na época do Atos dos Apóstolos, os do caminho. É difícil, existe um tempo de transição para que o crescimento venha paulatino. Talvez algumas coisas que não conseguimos ainda é porque Deus fala, você não está preparado para receber. Você não está preparado para suportar. Você não está preparado para sentir a minha presença. Você precisa buscar mais. Você precisa estudar mais. Você precisa se dedicar mais. Seja na sua profissão, seja na sua família, seja na minha obra. É um combo. É tudo junto. Não é separado. Às vezes a gente precisa separar áreas da nossa vida para administrá-las. Mas, na verdade, uma se interliga à outra. Uma influencia a outra de alguma forma. Por isso que Jesus não diz somente é necessário que você nasça de novo para ver o reino. Mas é necessário que você nasça de novo da água e do Espírito. Para que você entre no reino definitivamente. Para que você participe do reino, para que você vá comigo na minha vinda. Água, palavra de Deus, Espírito, poder de Deus. Hoje é esse significado que eu estou dando a esse versículo. É claro que água e Espírito envolve batismo e tudo mais, mas aqui eu me preocupo em dar esse significado que Deus me traz da água como a água viva que lava-nos. A palavra de Deus e o Espírito, que está em letra maiúscula, que diz sobre o Espírito de Deus que te ensina a caminhar e a continuar na palavra, em detrimento a desilusões que nós tivemos, em detrimento a coisas que nos aborreceram, em detrimento a derrotas que podemos ter, perdas materiais, familiares. Ontem eu falei com um conhecido que Deus nos trouxe. Ele falou assim para mim, Carlos, está difícil ver minha mãe. Ela está com Alzheimer. Falei, Jesus, o que eu vou falar para esse homem agora? Por quê? Ela está com 77 anos, eu sei que não retorna, mas você precisa ir, eu falei. Existe um versículo na Bíblia, porque ele tinha falado que era cristão. Quando ele falou que era cristão, eu perguntei, que igreja você vai? Tal, eu falei, eu não vou em nenhuma. Tal, eu falei, tá. Então tem um versículo na Bíblia que diz assim, que nós devemos honrar pai e mãe. E a honra que você deve a ela é por tudo que ela fez e por todo esse relacionamento que você já não tem mais, porque ela não te reconhece. E vou dizer mais. Deus pode trazer a consciência dela para que ela te reconheça e assim acalme o teu coração. Mas se Ele não o fizer, que cabe a Deus todas as coisas, Ele sabe porque Ele está permitindo isso. Não é da vontade dEle, mas o corpo humano, ele padece das suas dificuldades, ele está decaído pelo pecado. Fiz todo um arrazoado a respeito da natureza humana em relação à palavra de Deus. Honre, vai lá. Vai lá. Veja, Deus vai te confortar, Deus vai te ajudar. Chamei ele para oração e o homem orou comigo. Foi uma bênção. Foi uma bênção. Foi assim algo maravilhoso. Algo que é gostoso você ver que, apesar das nossas mazelas, apesar das nossas dificuldades, apesar de que toda a luta que eu enfrentei, ele é o técnico de geladeira. Nossa geladeira deu um golpe na gente esse fim de semana aqui, nessa semana, que foi pauleira, né? Compressor, troca compressor, tira as coisas, leva no vizinho, leva na Vera que vem aqui com a gente, que é aquela cozinheira maravilhosa que faz os quitutes pra gente. Vera, preciso do seu freezer, o negócio tá ruim aqui. Leva, traz aqui que a gente joga tudo aqui dentro. Falei, tá bom. E aí ele orou. Ele chorou.
Como é bom, né? Como é bom como o poder de Deus age. É simples, acabou. A palavra tão conhecida e tal. Deus falou assim, o que você está esperando para falar? É isso que Deus quer, que a gente faça. E acredite, Ele está conosco. Ele que faz acontecer, não é nós. Ele ficou feliz, ele vai. E quando você for, você me avisa que eu vou orar de novo na estrada por você. 600 quilômetros, ela mora daqui, quase divisa com o Mato Grosso do Sul. Vai lá ver ela. Tá bom? Não, pode deixar, deixa comigo. Se der algum problema na geladeira, você me chama no domingo que eu venho colocar mais gás ali, porque nós estamos brigando ali para entender por que a geladeira está meio... Trocou o compressor, mas está meio estranhinho ali. Eu dei uma vontade de murmurar nessa geladeira. Só 2 anos de vida, a bichinha já está abrindo o bico. Aí eu já pensei no ser humano que faz a bendita. Como as coisas mudaram, né, Daniel? Como a qualidade está caindo. Aí Deus fala, não fala nada não. Fala nada não, que se você murmurar, aí você perde a bênção aí. Você vai, tá bom, pai, amém. Glória a Deus. Aí, trouxe a bênção ali, trouxe o irmãozinho ali. Já estou declarando pela fé, né? Vamos lá. Glória a Deus. Pai, dá recurso aí, depois me arruma um serviço aí, eu pago essa geladeira e vamos lá. Ô, meu colega, como é que... Preservando o rapaz aqui, né? Meu amigo, não, faça em 12 vezes para você, fica tranquilo. Vamos embora. E resolvendo o problema ali, pronto. Já está funcionando, ficou feliz e ficou conversando comigo até 6h30 da noite. Glória a Deus, vamos embora. Mas é a água e o Espírito que vai fazer você entrar no reino. Não tem jeito. Carlos, eu estou lendo isso aqui, mas... Espírito Santo de Deus que ensina todas as coisas. Espírito Santo de Deus que faz lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Pá, oh, abençoada. Confirmou a aula, confirmou a pregação de manhã para mim. Beleza, pá. Porque tem algumas partes na pregação que você fala, isso aqui eu vou falar, isso aqui eu não vou falar. Ah, mas acho que está fora do contexto. Deus fala, não, está no contexto. Mas tem certeza? Mas tem certeza. Aí Deus vai lá, pá, pum, ah, tá bom, está no contexto mesmo. É Ele que faz. Mas Ele quer que a gente abra a boca. Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente busque. Ele quer que a gente se renove. Para que a gente possa entrar no reino. Para que a gente possa participar. Porque senão a vida fica sem graça, mesmo estando dentro da igreja. O ser humano tem uma facilidade, hoje em dia, com o celular na mão, de se desviar de atenção, que é um negócio de louco. Mas eu ainda prezo por não... Eu vou conversar com alguém, eu guardo o celular. Às vezes eu falo para a pessoa, por favor, eu preciso pegar uma resposta aqui, você dá um tempinho? Para a conversa aí. Eu olho ali, deixa eu ver. Não tem nenhuma emergência, vamos embora, continua. É mais educado você fazer isso do que você ficar lá, a pessoa conversando com você, sei lá, no celular. É ruim isso aí. Desvia a mente se bagunça. A mente fica bagunçada, a mente fica confusa, porque é um monte de pensamento pensando ao mesmo tempo. Não dá, não dá. Não dá. A tecnologia nos ajuda muito, nos adianta muita coisa, mas existe uma coisa que chama-se processo mental. Ela precisa ser elaborada, feita. Isso se faz uma coisa de cada vez. Porque senão daqui a pouco você não lembra mais o que você pensou. Dos 2, 3 pensamentos que você tem, vai sobrar um e olha lá, mal ainda interpretado, porque você está com um monte de coisa na cabeça. Não é verdade? Não é assim que está? A vida da gente está assim. O celular ajuda muito, ninguém vive sem. Está tudo ali, né? Mas só que se você não processar isso mentalmente, de forma separada, você estressa mentalmente. Então é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Peça a Deus, Pai, eu preciso de novas revelações, eu preciso entender o Senhor, eu preciso entender o que o Senhor quer que eu faça nesse momento. Eu já fiz muito aqui, mas agora o que eu fiz é maná velho. Eu preciso de um novo maná. Eu preciso entender o que o Senhor quer que eu faça e como o Senhor quer que eu faça. Amém. Pai, eu preciso entender que aquele amigo que eu tanto oro e que eu falo, meu Deus, não vai se salvar. Não, Pai, eu não quero pensar mais assim, eu quero pensar que o Senhor tem que dar uma nova chance, porque enquanto a vida é esperança. Estamos na transição da vinda de Jesus. Ele vai voltar. Enquanto Ele não volta, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer.
O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João 16:8. O Espírito guardará toda a verdade, João 16:13. E o Espírito Santo ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto ele tem dito. 14:26. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aquilo que Deus faz em nossa vida nunca terá uma comparação por tudo aquilo que a gente consegue fazer na obra dele ou fora dela. Para que a gente não se glorie, para que a gente não ache que é a gente que está fazendo, é Ele quem faz, mas Ele quer que a gente se mexa, Ele quer que a gente ore, Ele quer que a gente interceda. Eu sei que o momento não é bom, o país não está no seu melhor momento. Interceda, acredite. Mas, Carlos, só sou eu, o sistema lá é tão grande, os homens não servem a Deus, os poucos que servem não têm força. Meu querido, se olhar para a circunstância, você afunda que nem Pedro na água. Quando ele falou, Senhor, vou ter contigo, vou em direção ao Senhor, venha. Quando ele olhou para as ondas, que eram enormes, ele titubeou. Quando Elias derrotou os profetas de Baal, não era ele, mas o Senhor através dele, ele também ficou com medo. Ele falou, eu tenho 7.000 que não se dobram, que não se dobraram a Baal, que estão firmes. Quem que são esses 7.000 que a gente nunca viu? Aí você fala, não, Carlos, é alegórico. Não, não é. Jesus conhece até os fios da cabeça que você tem, todos contadinhos. Ele conhece todas as folhas das árvores do planeta todo. É um número que não existe nem nomenclatura em idioma para se falar. Mas ele sabe. Então faz diferença sim. Faz diferença você falar, Senhor, que os homens obedeçam às próprias leis que eles fizeram. Pelo menos as leis que eles fizeram. Que muitas delas vão de encontro à tua palavra. E amém. E Deus se agrada disso, porque toda autoridade é constituída por Deus. Carlos, se é constituída, por que está acontecendo o que está acontecendo? Porque toda pessoa que se investe de autoridade, mediante a lei dos homens, ela vai dar conta da autoridade que ela executa ou da omissão que ela cometeu. Eu, quando fui policial, quando fui bombeiro, eu entrei ali. Eu não fui buscar a autoridade que eu tinha. Eu fiz um concurso, entrei e trabalhei. Um médico, um advogado, uma psicóloga, uma TI, um engenheiro. Ele se investe, ele estuda, ele se forma. Você tem uma responsabilidade na sua empresa, acabou. É uma autoridade que você tem sobre ela. Não dê conta para ver o que vai acontecer. O resultado vem. Isso é óbvio. Não é verdade? Então oremos para que nós tenhamos paz, oremos para que o país melhore, oremos para que as pessoas se convertam, oremos para que seja o momento delas serem impactadas por Deus, porque Deus vai fazer acontecer aquilo que Ele quer que aconteça. E amém. E nós também vamos fazer isso, nós vamos continuar orando para aqueles que nós amamos, que nós sonhamos em ver salvos, mesmo que a nossa mente diga, não dá, ele está tortinho, ele está tão viciado, ele está tão perdido, ele está tão na dele. Não, querido. De alguma forma nós estávamos, talvez não tão ruins quanto eles, mas nós estávamos maus, né? Nós estávamos afastados, nós estávamos perdidos. E o Senhor foi lá e meu pai na fé pregou para mim em 92, o ano todo. Ele falou que orou por mim em 93, 94. Quando eu me converti em 95, ele na profissão de fé, ele falou assim, eu já tinha desistido do Carlos, já tinha entregado. Pai, está na tua mão, já cansei, não aguento mais. Aí Deus vai lá e pá. Talvez seja uma maneira de renovar a fé dele, talvez seja uma maneira de honrar o esforço dele pela minha vida. Então que esse testemunho que eu aqui conto, que já falei algumas vezes, possa renovar a esperança de você entender que é o Espírito de Deus que vai renovar você, que vai salvar você de você mesmo. Mesmo você fazendo tudo que você está fazendo e que Deus se agrade, amém, mas que Deus tenha um novo momento de manifestação, como foi no louvor. Falei, pai, controla a minha emoção, não vou conseguir, pai, não vou conseguir dar conta. Eu sei, ele falou. É só um negocinho, só para você entender que eu estou na jogada.
Eu estou na jogada, filho. Eu sou o dono do time. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. E para fechar, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. Existe um segredo nessa frase. E me manifestarei a ele. Por que ele não falou assim? Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai e por mim. Será amado por nós dois. Como uma só coisa. Porque o ser humano precisa dessa coisa do Pai e do Filho. Existe um segredo aí que eu não entendi. Mas que Deus me fez enxergar. Você entendeu, filho? Meu Pai te ama, mas eu, o Salvador, te amo também. E eu vou me manifestar a você. Tenha essa certeza. O Senhor é conosco. Não porque a gente mereça, mas porque Ele nos salvou. E nós queremos continuar na salvação dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos nos levantar, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra tão conhecida em nossos corações, mas que ela traz um renovo, um reavivamento em nossas vidas. Obrigado pelas tuas manifestações, que nos traz consolo, que nos traz alegria e que nos faz ver, Pai, que a gente não tem que olhar as circunstâncias do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa família. Nós não temos que olhar circunstâncias, nós temos que olhar para o Deus consumador da nossa fé, para Jesus Cristo ressurreto, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem faz tudo, é Ele quem muda nações, é Ele quem muda a nossa vida, muda nossas famílias, muda nossos amigos, é Ele quem transforma, assim como o Senhor transformou a alma desse meu amigo ontem sobre sua mãe. Peço ao Senhor, Pai, que o Senhor continue fazendo a tua obra, Pai, mas que o Senhor nos ajude a fazê-la e não atrapalhar a tua obra, mas ser realmente o vaso que o Senhor quer, para que seja cheio e para que possa cumprir e ser instrumento da tua vontade. Perdoa as nossas falhas, as nossas mazelas, perdoa tudo que nós fazemos e muitas vezes não entendemos. Nos ajuda através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.